Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Somos da turma de agronomia do ano de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre os principais polissacarídeos estruturais em plantas. Temos carboidratos fibrosos, carboidratos estruturais, carboidratos da parede celular, temos saponinas, glicosinolatos e glicolicídios cianogênicos. Vamos falar um pouco sobre a função de cada um, mostrar a estrutura e um pouco sobre a importância agronômica, a importância na agricultura de cada um desses elementos. Esse trabalho, essa disciplina ministrada pela doutora Ludier Kesser, da UFMT Araguaia, e apresentado pelos alunos Otávio Augusto, André Viana, Vitor Fiuza e o Arthur Rodrigues. Vamos dar início então à nossa explicação. Vamos falar um pouco sobre os carboidratos, a sua composição. Os carboidratos, que são os açúcares, como mais conhecidos, açúcares. Vimos nas outras aulas sobre aldose, cetose. Esses açúcares que têm várias funções, funções gerais, como energéticas, estruturais, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Esses carboidratos, que são formados principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e algumas vezes por nitrogênio, fósforo ou enxofre, temos na sua composição desses carboidratos. Esses carboidratos são divididos em 3 classificações, Temos os monossacarídeos, que são os menores açúcares encontrados, Lembrando que os carboidratos são os mais abundantes, encontrados na natureza. Esses monossacarídeos, que são de 3 a 7 carbonos, temos bem conhecidos, São a glicose, a frutose e a galactose, que são, no caso, carboidratos com 6 carbonos, são hexoses. Temos os disacarídeos, ou então mesmo olissacarídeos, dependendo, que são uniões de monossacarídeos. Eles são um pouco maiores, são de 2 a 10 monossacarídeos. Então, a união de 2 a 10 monossacarídeos. Por exemplo, temos a maltose, que é a formação de glicose mais glicose, formamos a maltose. Temos a sacarose, que é a união da glicose com a frutose. E temos a lactose, que é a união da galactose com a glicose. Temos também os maiores carboidratos, que são os polissacarídeos. Então, até a turminha que tiver mais de 10 monossacarídeos junto, formam esses polissacarídeos, que são até insolúveis em águas em alguns casos. Temos alguns aqui, como o amido, que ele fica presente na reserva vegetal, no fígado e músculo, Tem o glicogênio, que fica presente na reserva animal. A celulose, que faz parte da parede vegetal, das raízes e caule. E conforme for passando, vocês vão entender um pouco mais sobre esses carboidratos. Então, vou falar um pouco sobre os carboidratos fibrosos. Primeiramente, eu vou falar sobre a função dele. Qual que é a sua função? Ele constitui a parede celular e também é responsável por dar a sustentação ao vegetal. Então, basicamente, ele vai fazer estrutura. Eu vou dar alguns exemplos, que são as hemiceluloses, a celulose e a lignina, que na verdade não é um carboidrato, e sim um composto fenálico. E agora eu vou falar sobre a importância agronômica. Qual que é a importância agronômica dos carboidratos fibrosos? Os carboidratos fibrosos são fermentados no rumen, ou seja, são fermentados pela ação da flora microbiana, que o seu desenvolvimento é afetado diretamente pelo carboidrato, ou seja, eles estão basicamente no rumen do animal. Sua importância maior é lá, porque os carboidratos não fibrosos, eles vão aumentar o pH do rumen e os fibrosos vão diminuir. Então ele vai servir como
vai equilibrar as partes. Basicamente ele é o que vai deixar um ambiente ruminal estável, entendeu? E vou falar um pouco também sobre sua estrutura química. Essa daqui é a estrutura química da hemicelulose, um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês. E a sua estrutura é o que? A sua estrutura é a mistura de polímeros de hexoses, pentoses e ácidos urônicos que podem ser livres ou ramificados, são amorfo e possuem peso molecular relativamente baixo. Essa aqui é uma imagem do exemplo do mais importante, que é a hemicelulose, um dos mais importantes. Então, vou falar sobre os carboidratos estruturais. A sua função. Qual é a função dos carboidratos estruturais? Eles são os principais determinantes de qualidade dos alimentos volumosos, especialmente de forragens. Além disso, eles podem constituir a parede celular da célula e alguns componentes químicos da natureza de diversos carboidratos. Um exemplo são a tanina, outra o nitrogênio, a lignina. E essa imagem que eu trouxe aqui, ó, é de uma estrutura de um dos principais carboidratos estruturais, que é a pectina. Que, como podemos ver, a estrutura toda dela. Outros exemplos de estruturas exemplos dos carboidratos estruturais é a celulose e a hemicelulose. A hemicelulose eu já apresentei para vocês, a celulose eu vou apresentar posteriormente. Agora, sua importância agronômica. Sua importância agronômica é na dieta dos ruminantes, porque os carboidratos estruturais atuam diretamente como uma fonte de energia na dieta deles. Um exemplo é o milho, que é uma boa fonte de energia na silagem de milho, muito utilizado em confinamentos e tal. Agora eu vou falar sobre os carboidratos da parede celular. A sua função. Sua função é estrutural. O que é uma função estrutural? É a função de garantir o formato e a rigidez e sustentação celular. Basicamente ele vai deixar a célula sendo a célula, deixar ela ter aquele formato, ter aquela estrutura, deixar ela ser ela mesma. Essa estrutura que eu trouxe aqui, ó, é a estrutura da celulose. A estrutura da celulose, ela é um monopolisacarídeo. O que é isso? É uma estrutura formada por mais de 10 monossacarídeos iguais. E os carboidratos de parede celular têm uma importância muito grande no meio econômico, porque a sua utilização é gigantesca. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Sua utilização é na matéria-prima para fazer tecidos, papel higiênico, absorvente, aquela parte que recobre os comprimidos, emulsificantes, espumantes, estabilizadores de alimentos industriais. Um exemplo que alimentos igual hambúrguer e queijo ralado precisam ser estabilizados, então aí que entra a celulose. Faz adesivos também, biocombustíveis, materiais de construção. E os principais é a produção de celulose e papel, que a produção de papel apresentou uma taxa expressiva na economia, porque são indústrias muito modernas e que sempre geram lucro e PIB para o Brasil. Então, basicamente, os carboidratos de parede celular apresentam grande importância pela sua produção, pelo que a gente pode extrair dele. Pode variar para vários lados, não tem só um meio que a gente pode ir. Os glicosinolatos, eles possuem na sua estrutura átomos de enxofre e oxigênio, como pode ser mostrado na figura abaixo. Entre as moléculas que possuem na sua estrutura está o próprio átomo, a própria molécula de enxofre, o monóxido de enxofre e o dióxido de enxofre. O tipo de cadeia que possui em sua estrutura é linear e ramificado e possui saturação e saturações. Sua função, entre as principais, é a prevenção do câncer, no qual
ajuda a prevenir o mesmo através da ação do processo de eliminação do metabólico cancerogênico, antes que o mesmo danifique o DNA. Ele também evita a transferência da célula saudável em células cancerígenas. Sua importância no ramo da agronomia é apresentado pela proteção das plantas contra doenças e também ele é útil na biofumigação, no qual a proteção das plantas contra doenças, em situações em que possui estresse, o glicosinolato ele sofre hidrólise por ação das enzimas crocinases e produzem substâncias biologicamente ativas, como o isotiocionato, que possui afeto quimiopreventivo, além de antidiabetogênico, e além disso ele é um neuroprotetor. Em relação à biofumigação, além de ser um fator de resistência de doenças de uma planta, ele é útil na biofumigação, que é um processo onde o resíduo da cultura de brássicas, como brócolis e repolho, são incorporados no solo, com o propósito de controlar bactérias, fungos, nematóides, plantas daninhas, entre outros micro-organismos. Essa supressão ela é causada pela liberação de isotiacianatos dos cestos macerados e em decomposição do brócolis ou repolho. As saponinas, elas possuem uma estrutura com caráter anfifílico, e no qual uma parte é lipofílica, que é o esteroide, e a outra é hidrofílica, no qual é os açúcares, como mostrado na figura seguinte. Uma de suas funções é ser antioxidante, no qual elas protegem as células contra os radicais livres, e elas ajudam a prevenir alterações no DNA que pode causar algumas doenças, entre elas o câncer. Ela também possui um poder antioxidante que acaba reduzindo a formação das plagas de ateroma nos vasos sanguíneos, e também previne doenças como principalmente o infarto e o AVC. Sua importância no meio da agronomia é em relação à redução da emissão do metano, no qual alguns testes mostraram que as saponinas na ração pode reduzir a emissão do metano dos bovinos, principalmente das vacas leiteiras, no qual ela influencia no bem-estar ruminal e ocorre a redução dos protozoários e do CH4, que é o metano. Pelos testes mostrados, a redução do metano no rebanho ela é a chave para as vacas serem mais eficientes na sua produção, principalmente por quilo de leite. Pois, pelo teste, é possível ver que a seleção das vacas mais eficientes tem um potencial significativo de mitigação do metano. No teste que foi feito para obter esse resultado, foi o seguinte: eles separaram 8 vacas leiteiras, que por 21 dias receberam 4 rações diferentes, e depois foi analisada a ingestão de água de DMI, o peso corporal, o tempo de ruminação, e também foram feito a medição da emissão de pH, entre outras coisas. Vou falar sobre glicosídeos cialogênicos. São compostos orgânicos formados por glicona e a glicona. A presença de altos teores de glicosídeos cianogênicos pode predispor a planta a secamento de painel. Para verificar a influência dos estados nutricional na formação, a glicosídeos cialogênicos geralmente são encontrados em alimentos. No caso, a amigdalina são sementes de fruto da família rosáceas. Um exemplo são as maçãs, as peras. Já a linamarina
Um exemplo dela é a mandioca. Que contém diferentes níveis de glicosídeos cianogênio. Dependendo da concentração, pode levar o indivíduo à morte. Uma forma de se evitar é com o cozinhamento, sendo acima de 100 miligramas de HCN por quilo, a raiz pode causar o envenenamento. Encerrando aqui, né, o nosso trabalho. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários e até a próxima.